Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Nós estamos no dia 15 de fevereiro e nós estamos caminhando na leitura do Evangelho de Marcos, a cada dia meditando uma perícope. Perícope significa uma unidade literária, um trecho, um pedaço de texto de um determinado livro, de uma determinada obra. Pois bem, nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos e a cada dia meditamos sobre uma perícope, tentando compreender o que Jesus, poderíamos até dizer o Jesus marcano, o Jesus que foi composto teologicamente por Marcos, o que é que ele quer nos dizer? O que ele quer nos transmitir. Eu agradeço por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson. Agradeço a você que nos acompanha pela Rádio Maria, em Goiânia, ou pela web. Agradeço a você que nos acompanha pelas plataformas de podcasts. Vamos ao texto do Santo Evangelho, que é a cura de um cego em Betsaida. Marcos 8, de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, primeiro eu compartilho com vocês a alegria, porque nesta noite eu ordenei 6 diáconos transitórios, que em breve serão sacerdotes, 6 diáconos, aqui na nossa querida e amada Diocese de Garanhuns. É uma bênção de Deus podermos contar com jovens entusiasmados, desejosos de serem fiéis ao projeto de Deus. Dá muita alegria quando a gente ordena rapazes retos, bem-intencionados e que buscam verdadeiramente dar testemunho das coisas de Deus. Jesus chegou em Betsaida. Betsaida é um povoado, uma cidadela que fica do lado direito do Rio Jordão, isto é, do lado oriental, perto do Mar da Galileia, mas já do lado oriental do Rio Jordão. E Betsaida é a terra de Simão Pedro, do seu irmão André e também de Filipe. Esses 3 provêm de Betsaida. O que significa Betsaida? Muito provavelmente a palavra Betsaida, Beit é casa. Provavelmente a etimologia, a raiz da palavra é casa das provisões, casa do provisionamento, especialmente do peixe. Tudo indica que Betsaida era um local muito marcado pelo provisionamento de peixe ou pela venda de peixe, onde havia peixe em abundância, peixe salgado para ser vendido. Quem procurava peixe e não encontrava nas bandas ocidentais do lago, ia a Betsaida comprar peixe.
casa da provisão, casa da abundância, casa do provisionamento dos víveres, especialmente de peixe. Depois, outra coisa muito importante é a posição em que se encontra esta perícope. Marcos 8, de 22 a 26. Aqui se conclui a primeira parte do Evangelho de Marcos. A perícope seguinte é a profissão de fé de Pedro, que é a profissão de fé da igreja primitiva. Contudo, veja que coisa engraçada. A primeira parte do Evangelho de Marcos termina com um cego sendo curado. Mas não somente um cego sendo curado. Vocês perceberam a dificuldade para Jesus curar este cego? Olha só no versículo 23. Jesus pegou o cego pela mão. Primeiro ponto. Levou-o para fora do povoado. Segundo ponto. Cuspiu nos olhos dele. Terceiro ponto. Colocou as mãos sobre ele. Quarto ponto. E falou a ele. 5 pontos. Mesmo depois de tanto sacrifício, de tanto esforço, de tantas ações salvíficas e simbólicas, o homem não ficou curado. Jesus tem que intervir novamente. Quando Jesus pergunta, estás vendo alguma coisa? O homem responde, tá bem, eu estou vendo alguma coisa, mas parece que os homens estão caminhando como árvores. Tá vendo nada, é uma confusaiada completa. Por que Marcos coloca nesta posição estratégica esse texto? É um modo de dizer, o discípulo de Jesus, que já caminhou com Jesus o tempo todo, desde a Galileia, desde Nazaré, desde Cafarnaum, viu Jesus pregando o reino de Deus, curando doentes, perdoando pecadores, ressuscitando mortos, fazendo 1000 coisas. E, no entanto, o discípulo continua cego. É interessante que este diálogo seja em Betsaida, a terra de Simão Pedro, porque o texto seguinte é a profissão de fé de Pedro, mas logo em seguida Pedro tenta dissuadir Jesus de subir a Jerusalém. Pedro não consegue compreender um Messias crucificado. Esse é o ponto. Então, muito provavelmente, este cego que aparece aqui nesse texto, simbolicamente, é Pedro. É Pedro que, embora tendo feito uma profissão de fé tão bela, logo em seguida, desmancha tudo. Quer dissuadir Jesus, quer tirar Jesus da fidelidade e da subida a Jerusalém para a cruz. Mas não é somente Pedro. Este cego, na verdade, sou eu. Este cego é você. Este cego é o discípulo, a discípula. Somos nós, discípulos e discípulas do Senhor. É o discípulo modelo, o discípulo paradigmático, que, embora tendo feito todo este processo com Jesus, mas continua cego. Continua vendo os homens como se fossem árvores caminhando. Isto é, não consegue compreender os sinais que Jesus dá, não consegue compreender a mensagem que Jesus transmite. Somos cegos, vendo os homens caminhando como árvores. Peçamos então a Nosso Senhor, neste dia, nesta quarta-feira, o dom da cura. Jesus o cura, ele passa a enxergar claramente, e depois Jesus o manda para casa e diz, não entres no povoado. Significa que aquele homem precisa ser testemunha em sua família. Mas não é uma coisa espalhafatosa, gigantesca, para se espalhar a fama de Jesus e as pessoas procurarem milagres por milagres. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer que o milagre seja um sinal do reino de Deus. O milagre é importante porque comprova a pregação de Jesus, mas o milagre deve ser sinal que conduz a pessoa, conduz a multidão, conduz
as pessoas que testemunham, que vivenciam aquele milagre, conduz tudo isso para o reino. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um milagreiro qualquer. Jesus é um profeta que faz sinais, e estes sinais apontam para o reino, apontam para o grande e verdadeiro sinal. Qual é o grande e verdadeiro sinal? O mistério da cruz, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Somente aí, verdadeiramente, a nossa vida de discípulos ganha sentido. Ainda somos cegos, caminhando e vendo os homens como se fossem árvores. Que Jesus nos dê o dom da cura e nos ensine a segui-lo, a amá-lo, a caminhar com Ele na direção de Jerusalém, na direção do Calvário e do sepulcro vazio. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu o abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde sempre aquilo que eu digo. A palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.